Olá, gente. Eu fiz um vídeo, mas a gravação foi interrompida e eu não sei em que ponto que foi interrompida, então eu vou fazer o vídeo de novo. A gente vai falar vai provar aqui para vocês que a ciência não existe. É isso mesmo. A ciência não existe. Quem fala isso, não dessa forma direta como eu estou falando, é o grande epistemólogo austríaco erradicado na Inglaterra, Karl Popper, autor da obra A Lógica da Descoberta Científica, né? Entre outras obras que ele escreveu. Karl Popper é considerado hoje o maior epistemólogo, o maior filósofo da ciência, né? Ele é um filósofo, epistemólogo, que é considerado a figura mais importante do século XX. Nós podemos realmente endossar isso e concordar com isso, sem dúvida alguma que ele realmente foi, né? E a partir do que ele escreve, do que ele prova, do que ele demonstra, é muito claro que não existe ciência, tá? O que acontece é o seguinte: Karl Popper ele estava muito incomodado, né, com determinadas formas de teorias, determinados sistemas de ideias que estavam querendo se impor como ciência, né? Eu vou dizer quais são essas pseudociências, e é ele que digamos assim, ele que cria essa palavra pseudociência que está muito na moda hoje em dia, né? Ele estava muito incomodado com especialmente três campos de estudo, a saber, o marxismo, o darwinismo e a psicanálise, né? Então ele incomodava muito a Popper. Isso fica muito claro, né, na elaboração, quando ele elabora o falseacionismo, que é a teoria que ele inaugura, chamada falseacionismo. Então ele vai dizer o seguinte: o que há de errado na pseudociência? Não está na pseudociência, o erro está no critério de cientificidade. É um problema metodológico, o problema está no método da ciência, né? Segundo Popper, o método que a ciência utiliza hoje ele pode ser utilizado para provar qualquer coisa, né? Que é o verificacionismo, né? Então Popper vai propor uma mudança de paradigma metodológico, né? Que a ciência abandone o verificacionismo e adote o falseacionismo, ou seja, é científico apenas não aquilo que é verificável, mas aquilo que é falseável. Seria isso. Então a gente vai explicar isso daí de forma bem clara para vocês entenderem. Agora, antes da gente entrar dentro, né, eu gostaria que você desse um like no nosso vídeo e compartilhasse nas redes sociais. Se você acha que o nosso trabalho é relevante, né, deixe o seu comentário se surgir alguma dúvida, né, inscreva-se no nosso canal e toque no sininho para receber as notificações do nosso vídeo, tá? Deixe o seu like bem legal ali se realmente você gostar do nosso conteúdo, ok, gente? Então, gente, então Popper ele vai dizer isso é um problema metodológico. Isso o paradigma do verificacionismo, o paradigma verificacionista entrou em crise no momento que começam a surgir campos de conhecimento, campos de estudo que se dizem ciência, que se pretendem ciência, mas que não são ciência, tá? Então, hoje está se usando muito, né, eu vejo muito na internet que essa palavra pseudociência está aí em voga, né? E a gente vê, por exemplo, cientistas de academia, né, atacando os chamados gurus quânticos, aqueles caras que utilizam a física quântica para dar respaldo às suas técnicas alternativas, né, as técnicas de terapias alternativas que eles propõem, né, que tudo para eles agora é quântico, né? Tarô quântico, yoga quântica, né, medicina chinesa quântica, tudo é quântico, acupuntura quântica, tudo é quântico, né? Quem é que está certo e quem é que está errado? Os dois lados estão errados, gente. Tanto os gurus quânticos que estão apelando no momento em que ele fala assim, né? Mas a minha técnica de autoajuda, ela é comprovada cientificamente, porque é baseada na física quântica. Esse cara está sendo um picareta, com certeza, né, para
arrancar dinheiro das pessoas. E o cientistazinho lá que é contra a homeopatia, que é contra, né, as terapias integrativas e complementares, né, esse sujeito também, né, vai dizer: meu saber é ciência, os outros saberes são pseudociência. Isso é uma coisa política, né, e muitas das vezes, entendeu, o campo de estudo dele não passa no escrutínio do falseacionismo de Popper. Olha só, e o cara está achando que o que ele está fazendo é ciência, né? Mas não está fazendo ciência. E muitas das vezes é até um cientista que defende o darwinismo, que Popper já demonstrou que é pseudociência, né? Então, gente, o que acontece é o seguinte, né? Tudo é pseudociência. A gente vai ver que Popper conseguiu demonstrar que tudo que a gente chama de ciência, na verdade, é pseudociência, com algumas raríssimas exceções. Por exemplo, a mecânica de Newton. Realmente, se você diz que todo corpo possui inércia, né, e você está dentro do ônibus e o ônibus dá uma freada e aquilo gera um solavanco, todo corpo possui inércia. Quer dizer, é uma coisa muito óbvia, né? A mecânica de Newton, ela é a única coisa que talvez passasse no escrutínio, né, do falseacionismo de Popper. É isso que é o tema, entendeu? A tese central do nosso vídeo é exatamente essa, né? Que tudo agora, né, virou, né, pseudociência segundo Popper. Tanto é que muita gente já está começando a dizer: não, Popper está ultrapassado. Aí lança outros critérios de cientificidade que são os mesmos de Popper, só que sem o falseacionismo, entendeu? Aí depois a gente vai entrar nessa parte, que é muita coisa para dizer, né? Então, olha, gente, esse pessoal que fala: olha, o seu saber é pseudociência e o meu, né, é ciência, é uma coisa política. Isso é um projeto de poder. Essa gente, ela quer, porque ela sabe que quem tem a verdade tem o poder, né? Ela quer receber mais bolsa do CNPq, ela quer receber mais incentivos, mais, né, verba de pesquisa, é mais grana que vai entrar lá para eles. Tem uma série de interesses que estão envolvidos nisso daí, entendeu? É uma disputa de poder, inclusive uma disputa ideológica, né? Qual é a visão de mundo que vai vencer? É a visão materialista, fisicalista, ou são os espiritualistas das ciências, ou das ciências, não, práticas integrativas e complementares de cura, né? Eu acho que as práticas alternativas e complementares de curas, elas são válidas. Eu apoio que elas entrem no SUS, né? Mas usar a física quântica, né, para dar sentimento a elas é uma completa picaretagem. E o cara que também diz que ele é ciência e os outros são pseudociência, que cristal é pseudociência, que yoga é pseudociência, que medicina tradicional chinesa, esse cara é outro picareta, né? E é isso que a gente vai mostrar, que Popper já provou, né, que 90% daquilo que a Academia de Ciência chama de ciência é pura picaretagem, tá, gente? 90%, com raras exceções. Se você submeter, né, a ciência ao escrutínio do falseacionismo de Popper, não sobra nem 10% daquilo que é chamado de ciência. Hoje, pelo aquele cientista ateu, materialista, fisicalista, aquela coisa clássica, né, típica, né, da ciência acadêmica, aquela coisa bem, né, bem careta mesmo, né? Aquele cara, né, ele diz: meu saber é ciência, o seu não é, entendeu? Isso é uma disputa de poder, gente, tá? Não estou dizendo que todo ateu é isso, não é isso. Falei isso, mas não é isso, não é isso que eu quis dizer, tá, gente? Existem ateus que são pessoas muito boas, que são pessoas que fazem coisas muito úteis pela humanidade, tá? Mas em todo âmbito tem gente, né, bem intencionada, e tem gente que não é bem intencionada. Isso em todos os âmbitos, né? Todos os setores, né, da cultura. Mas enfim, né? Então, voltando, mas por que Popper conseguiu destruir a ciência? Porque é o seguinte: ele vai dizer que pelo método da ciência usado hoje, que é o verificacionismo, o método, o paradigma, né, metodológico utilizado hoje, qualquer coisa pode ser provada. Você pode provar qualquer coisa através do verificacionismo, né? Então, o que é o verificacionismo? O cientista, ele parte da observação, né, dos fenômenos in loco, né, de estudos descritivos, pesquisa de campo, aquela coisa toda, né, e às vezes nem finge que faz, né?
e depois vai formular um modelo explicativo, uma hipótese que é uma mera conjectura. Mas aquela hipótese ela tem que ser depois verificada, ou através de um experimento controlado, né, que possa ser repetível, de forma previsível e tal, que é uma coisa muito rara de acontecer na ciência. São poucas as coisas na ciência que são reprodutíveis através de um experimento controlado, são pouquíssimas. Eu depois vou dar uma relação de campos de estudo dentro da ciência que não tem nada de experimento, não tem nenhum, por exemplo, essa hipótese, né, para explicar o aquecimento global, do efeito estufa, né, que a emissão de gases carbônicos, de monóxido de carbono, ou outros falam vapor d'água, cada hora é uma coisa. Uma hora é o monóxido de carbono, outra hora é o gás carbônico, não, é o metano, outra hora é o vapor d'água, entendeu? Eles vão mudando, reformulando, né, recalchutando a teoria a todo instante, ninguém nem sabe quem está fazendo. Entendeu? Aí vai dizer que não é a fumaça de veículos automotivos. Não. É o peidinho lá da vaca. Entendeu? Coisas absurdas, que não tem qualquer experimento e são coisas aceitas pela academia. E é essa gente que está produzindo pseudociência, né, que está criticando cristais, está criticando yoga, né? Bom, mas enfim. Então, o Karl Popper era um cara, né, extremamente, como é que eu vou dizer, agnóstico, né? Ele não acreditava em astrologia, por exemplo. Ele não acreditava. Mas ele disse que pelo paradigma da ciência verificacionista, você pode provar até a astrologia. Por quê? Porque, como eu estava falando, né, o verificacionismo é assim. Então, o cientista formula uma hipótese, depois ou vai buscar um experimento, coisa rara, como eu já falei, ou então vai reunir um corolário de fatos que corroborem com a teoria. Né? Só que aí, que corroborem com a teoria, não, que corroborem com a hipótese. Teoria ainda não é teoria. Né? Então, só que nesse processo, né, de você reunir os prós, né, você pode fazer uma série de coisas, né, que vão viciar o processo. Você pode, por exemplo, né, escolher exemplos, né, proceder a exemplos, né, mas esses exemplos são escolhidos a dedo, só os prós, varrendo para debaixo do tapete os contras, né? Desdém em relação a dados conflitantes, né, ou seja, esses também são varridos para debaixo do tapete, né? Subterfúgio, né? Subterfúgio é assim, a pessoa, você lança um contra-argumento, você propõe uma objeção àquela teoria e os adeptos daquela teoria fazem os maiores malabarismos sofísticos para dizer que você está errado e para provar que a teoria dele está certa, né? Então, o verificacionismo tem esse problema. Você pode provar qualquer coisa. Você pode provar, por exemplo, a astrologia, muito embora eu acredite na astrologia. Mas ele ali, dentro da ideia de Popper, é o seguinte, né? Você pode dizer assim, você pega um horóscopo, os adeptos do signo de Escorpião, eles vão ter uma quinta-feira maravilhosa. Aí você varre para debaixo do tapete aqueles exemplos das pessoas do signo de Escorpião que vão ter uma péssima quinta-feira, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, o problema do verificacionismo, e isso é que você, por exemplo, encontra nos exemplos de pseudociência de Popper, né? É justamente que você pode provar, né? A psicanálise, o darwinismo, né, e o marxismo são provados dessa maneira, ou seja, extremamente discutível, né, gente? Então, vamos dar aqui continuidade. Então, gente, o problema que foi encontrado por Popper, né, que é o que está na base do surgimento dos exemplos, pelo menos, que ele deu de pseudociência, o darwinismo, né, a psicanálise e o marxismo, é que eles são, em primeiro lugar, irrefutáveis. Né? Eles são irrefutáveis, né? Eles não são falseáveis. Por quê? O que é uma hipótese ser falseável? É que ela estabelece de forma clara as condições de sua refutação. Né? Então, nas condições A, B ou C, né, essa teoria estará refutada. É isso que é essa teoria, não, essa hipótese estará refutada. Então, isso é um verdadeiro modelo explicativo refutado. Gente, refutável, né? Falseável. Então, olha só, depois de Popper, o que a gente vê nisso? Que tudo da ciência é conjectura. É conjectura. Tudo na ciência é provisório, não existem verdades absolutas.
Então, Popper, na verdade, é um dos grandes mentores da pós-modernidade, né? Então, não faz mais sentido, hoje em dia, um cara chegar, né, para alguém que faz cristal, que faz terapia de cristal, ou que usa os chakras, e dizer isto é pseudociência. Não existem mais verdades absolutas, né? O cara também está fazendo, todo mundo faz pseudociência, não tem como escapar disso, né? Porque não existe ciência, simplesmente. Sabe por quê? Porque você vai me perguntar, André, né? Então quer dizer que uma coisa que é irrefutável, que não é falseável, né? Que sempre tem subterfúgios, sempre tem como dar uma saída, que não reconhece a refutação, não reconhece os argumentos contra. Se isso é pseudociência, então pelo menos a ciência, os cientistas, né, a comunidade científica de hoje, deve ter tomado vergonha na cara, né, e deixou de lado o verificacionismo e adotou o falseacionismo de Popper, não é isso? Eles fizeram isso, não é, André? Não! Não fizeram. A ciência permanece verificacionista. A ciência permanece utilizando os mesmos instrumentais metodológicos que provam qualquer coisa, que viciam qualquer processo de construção de conhecimento científico. Utilizam a mesma coisa. E é essa gente que vai xingar os outros de pseudocientista, né, que vai botar assim no dedo na cara, você produz pseudociência. É essa gente que vai dizer que cristal é pseudociência, mas não vai falar, né, que a eugenia é pseudociência, que o transtorno de déficit de atenção, né, em crianças de 7 anos, que isso não existe, não vai admitir, né, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças de 7 anos, que na verdade estão entediadas por causa de uma escola extremamente chata, de um modelo educacional chato, e por isso estão entupindo essas crianças de Ritalina, que é uma anfetamina viciante, né, em nome da ciência. Não, esse pessoal que fala de cristal e homeopatia não vai falar disso. Porque eles defendem o quê? A indústria farmacêutica que está lucrando com um monte de lixo, de venenos que estão impondo, às vezes, drogas, né? Essa gente, né, são estelionatários, tinham que estar na cadeia. Cadeia para essa gente, né, que coloca em risco a saúde pública. Cristal não arranca pedaço de ninguém, entendeu? Mas eugenia matou milhões de judeus e é uma pseudociência, né, desses cientistazinhos da natureza que gosta de dizer só eu faço ciência, né? Só eu que faço ciência. É esse cara que criou a eugenia. Esse cara que faz crianças de 6 anos tomar Ritalina para destruir o fígado delas, ficar com cirrose medicamentosa, para ficar destruída e lobotomizada quimicamente, né? Para poder, né? A droga da matemática, a Ritalina, a droga da matemática é o uso de droga permitido por lei. Viciar crianças com 7 anos. Entendeu? Será que não tem ninguém em sã consciência que não vê que isso é perigoso? Que isso é uma coisa absurda? Né? E transtorno de déficit de atenção, não é eu que digo que é pseudociência. Tem muito psiquiatra, muita academia que já está. Eu já vi isso numa lista de pseudociência que está, né? Que foi, pelo menos, algumas pessoas dentro da comunidade científica que tomaram vergonha na cara. Viu, gente? Não existe transtorno de déficit de atenção, existe criança entediada porque a aula é chata, forçada a ter que ficar sentada durante 4 horas numa escola, fazendo repetições chatas de um caderno de caligrafia. Entendeu? Criança quer brincar. Entendeu? Aí, pronto, o problema é da genética. Esse é um problema genético, né? É o desequilíbrio químico do cérebro. Não é então o nosso sistema educacional. Isso, quem criou isso foi um alemão, né? A Alemanha já é conhecida por ter um sistema educacional opressivo, né? Então é assim, a culpa não é dos pais, a culpa não é da sociedade, a culpa não é do sistema educacional, a culpa é do gene, é da genética. Aquela criança, ela tem uma genética ruim, né, que ela acha chato uma aula chata. Isso é uma coisa, é da genética ruim, então vamos entupir ela de Ritalina, de anfetamina, que é uma anfetamina viciante, né? Vamos fazer isso é bonito. Fazer isso é uma coisa bonita, e o tipo de gente que faz isso é o mesmo que fala que cristal é pseudociência. Mas o cristal, a terapia de cristal, a terapia dos chakras, reiki, não está arrancando pedaço de ninguém. De ninguém! Entendeu? Então, eu vou dar uma lista, né? Eu vou dar uma lista de pseudociências, né, que são aceitas como ciência.
Todas perfeitamente demonstradas e provadas segundo o verificacionismo, mas que não passam no escrutínio do falseacionismo de Popper. Gente, afirmo de outra vez, afirmo de novo, né? Talvez a única coisa que passe no escrutínio do falseacionismo de Popper seja a mecânica de Newton. O que vai sobrar da ciência? Nada. Entendeu? Se nós aplicássemos todo o escrutínio do falseacionismo popperiano em toda essa ciência que é aceita na academia como ciência, como se ciência fosse, entendeu? Só sobraria uns 10%, cara. Entendeu? Quantas são realmente demonstradas através de um experimento repetido? Por exemplo, a extinção dos dinossauros. Né? O que fez a extinção dos dinossauros? Antigamente se falava que era falta de alimento, né? Que os dinossauros entraram em extinção por falta de alimento. Aí veio, não é isso. O que causa a extinção dos dinossauros, o que causou, foi a queda de um meteorito. Qual é o experimento que comprova isso? Aí eles vão reunir uma série de fatos, tirados de fósseis, tirados de estratigrafia, dados de camadas geológicas da geocronologia, assim, entendeu? Mas tudo assim, verificacionismo. Você vai reunir um corolário de fatos que vai endossar aquela teoria. Aquela teoria não, hipótese. Ela só é teoria quando existe um experimento que comprove aquele fato, né? E que ela seja comprovada por um fato que possa ser repetido em condições controladas e dê um resultado previsível. Aí deixa de ser uma hipótese, passa a ser uma lei ou uma teoria, né? Segundo a metodologia atual. Mas qual é o experimento que comprova, por exemplo, que a extinção dos dinossauros se deu pela queda de um meteorito? Aí vem tem uma outra corrente da ciência que diz assim, não, a extinção dos dinossauros ela se deu por uma tempestade de raios gama que veio da explosão de uma supernova lá, bilhões de anos-luz, aí ela chegou, entendeu, aqui e extinguiu os dinossauros. Aí já voltaram de novo, né, para abandonar essa hipótese, voltaram para a hipótese do meteorito, né, já estão falando de novo, né, isso aí foi só ventilado dos raios gama e voltaram para o meteorito. Entendeu? Aí surgiu uma outra corrente, não, o que causou a extinção dos dinossauros foi um meteoro, foi a queda de um meteoro, não a queda de um meteorito. Aí já abandonaram esse modelo, voltaram para o modelo do meteorito. Cada hora a ciência fala uma coisa. Isso é ciência. Eu vou dar alguns exemplos de pseudociências que são aceitas pela comunidade científica, né, que mostram que a ciência não existe mais. Desde Popper, desde o momento em que Popper criou o falseacionismo, e desde o momento que a gente pode constatar, né, que o verificacionismo não prova nada, né, e que a ciência não adotou o falseacionismo de Popper, né, e se nós submetêssemos em toda a ciência, tudo aquilo que o cientista chama de ciência, que a academia de ciência chama de ciência, se submetêssemos tudo isso ao escrutínio do falseacionismo popperiano, não sobraria nem 10% como sendo ciência de fato que pudesse atender às exigências desse método, desse paradigma falseacionista, né? Ou alguns falam paradigma falsificacionista, né? Enfim, né? Então, a partir disso, essa é a tese daquilo que a gente está querendo demonstrar para vocês, que não existe mais ciência. Então, tem um monte de campos aqui que eu vou... A teoria da sopa primordial, né? Aquela coisa que a vida surgiu de uma sopa, não tem nada que comprove isso, né? Que a vida veio ao acaso, isso não pode ser reproduzido, não é reprodutível, né? Que a Terra está esfriando, a ciência diz que a Terra está esfriando, e todos os dados que nós temos é que existe um aquecimento global, que a Terra está aquecendo e não esfriando. A teoria da tectônica de placas, né? Quando foi criada a tectônica de placas, tanto a Academia Russa de Ciência quanto a Academia Americana de Ciência, né, criaram uma série de objeções que é impossível, uma delas é impossível que haja mobilidade entre as placas por causa da força de atrito, né, que seria tão grande, né? E, por exemplo, não há uma prova, tipo assim, ninguém nunca calculou a massa de uma placa tectônica, né? E calculou a força em newtons, né, necessária para
mobilizar aquela placa, né? E também levando-se em consideração a força de atrito. E as correntes de convecção que vêm, né, do centro da Terra, né, que diz que é a força motriz, né, das placas, né? Será que ela quanto ela tem em newtons, né? Será que ela corresponde à força necessária em newtons para mover numa placa tectônica? E isso só pode ser calculado a partir também do cálculo da massa de uma placa tectônica. Não tem ninguém que fez esse cálculo, entendeu? E todas as refutações feitas tanto pela Academia Russa de Ciência quanto a Academia Americana, elas não foram respondidas, elas foram simplesmente caladas. Esses cientistas foram relegados ao esquecimento. Você não encontra mais nem os livros dele, não tem, se você fizer uma pesquisa no Google, não tem mais nem referência, você não encontra mais nem o nome, que é a teoria do chamado imobilismo, que a crosta terrestre seria uma coisa totalmente um bloco compacto, sem placas tectônicas. Você não encontra mais. Essa era uma teoria que era estudada até os anos 80, até a década de 80 e 90, nas faculdades de geologia, ainda estudava. Isso não foi respondido. Mas eles responderam às objeções. Não responderam. Simplesmente calaram esses cientistas, né? Então aí a gente vê que a ciência não tem nada de neutralidade, entendeu? O cientista é, antes de mais nada, um ideólogo e ele está muito interessado em grana, né? Porque quanto mais a sua ciência é ciência e quanto menos ela é pseudociência, mais você recebe de pesquisa do CNPq, mais você vai conseguir prêmios, dinheiro, grana, money, né? Que esse pessoal faz, né? Enfim, que o basalto e o granito dos continentes formaram-se por solidificação de magma, não tem provas contundentes disso, que os abalos sísmicos e terremotos são causados por movimento de placas tectônicas, desde o momento que jamais foi vista uma placa tectônica. É isso, nunca se viu uma placa tectônica. Entendeu? Nunca se mediu um movimento de uma placa tectônica. Quer dizer, não tem... eles vão coletando dados, só os prós, e vão varrendo para debaixo do tapete os contras. E ninguém nem sabe, e esconde isso da opinião pública. Entendeu? É uma coisa feita com total desonestidade. Né? Então não pode, os abalos sísmicos, os terremotos não podem ser causados por solavancos de placas tectônicas, porque nem se sabe, né? Nunca nem se viu uma placa tectônica, né? A hipótese do Big Bang, que durante muito tempo enganou as pessoas, e os cientistas há anos já sabem que ela é falsa, e, no entanto, só inventaram uma desculpa aí do James Webb, dizendo, já provamos que ela é falsa. Mas toda a comunidade científica, desde que ela foi inventada, todos os cientistas, são físicos, amigos meus que falam isso, e todo mundo na comunidade científica está careca de saber que ela é falsa, né? Ela não explica, não tem uma série não explica as causas dessa explosão, enfim. A hipótese do desequilíbrio químico do cérebro como causa da depressão também é pseudociência, né? E muita gente... a própria ciência já colocou isso na lista de pseudociência. Mas o grande público, se você perguntar, 80%, 90% das pessoas acha que a depressão é causada por falta de serotonina no cérebro, porque isso é que endossa o quê? Os laboratórios a fazerem antidepressivo, fabricar Prozac, fluoxetina, e faturarem bilhões. E os médicos também estão faturando bilhões com isso, né? Efeito estufa, né? Não tem nenhum experimento que comprove o efeito estufa como causa do aquecimento global. Não tem um experimento que comprove o efeito estufa. Entendeu? É sofisma, isso é um sofisma, né? Que os planetas se formam pelo choque ao acaso, né, de meteoritos. Não tem nada que endosse. Isso é uma coisa tirada de Demócrito. Entendeu? Uma coisa tirada lá da Grécia. Não tem nenhum experimento que comprove isso. Não tem nenhum dado que comprove isso. Nada. E isso é aceito como ciência. Tá? Que o calor no centro da Terra é o calor residual proveniente do choque de meteoritos que deu origem à Terra. Não tem nada que prove isso. Que a atividade vulcânica é sinal de vitalidade de um planeta. Mentira! Né? Isso aí vem da ideia de que a Terra está esfriando e que os planetas começam quentes e vão esfriando. E à medida que vão esfriando, isso vai diminuindo a atividade vulcânica. Mentira, isso é contra a lei da termodinâmica. Né?
A Terra não está esfriando, está aquecendo, né? Estudem a lei da estudem a termodinâmica, né? Que tudo tende para a desordem e para o aquecimento, que todo o trabalho utilizado, toda a energia que é utilizada para realizar trabalho é convertida em calor, né? Então a tendência é para o aquecimento e a desordem, a entropia, né? Então a Terra não está esfriando, a Terra está aquecendo. Entendeu? E o fato de um planeta ter atividade vulcânica não é sinal de vitalidade, isso é mentira, isso é mentira. Né? Que as montanhas se formam pela dobradura das placas tectônicas, que os relevos e as montanhas se formam por causa do choque de placas tectônicas. Não existem placas tectônicas, entendeu? E as objeções feitas pelas academias de ciência da Rússia e dos Estados Unidos simplesmente você não acha mais, nem se você fizer uma pesquisa no Google, você não acha mais. É uma manipulação. Né? E é esse carinha, tem só mais um exemplo aqui. A farsa da Pangeia, do supercontinente que existiu. Mentira! Que as placas tectônicas foram se separando, aí os continentes foram se afastando. Não tem como acontecer isso. Isso é mentira. Isso também depende da tectônica de placas. Não tem prova, não tem nada que prove isso. Né? Eles vão selecionar dados. Ah, não, mas tem uma espécie de animal que tem na América que é da África, que tem na África. Isso é uma prova de que esses já estiveram unidos, esses continentes um dia. Não, você está selecionando aquilo que prova e varrendo para debaixo do tapete aquilo que não prova. Tá, gente? Eu ia falar sobre um outro vídeo que está circulando aí na internet, mas eu vou deixar para depois, porque nós já temos aqui 31 minutos de vídeo. Gente, o que eu quero dizer? Não existe ciência, tudo é pseudociência. O cara que chega para um terapeuta alternativo, que chega para um cara que pratica que faz alguma prática, né, integrativa e complementar de terapia, entendeu? E chega lá aquele nerd, né, da academia, um professor universitário, assim, você faz pseudociência e eu faço ciência. Isso é uma coisa política. Esse cara é um picareta. Né? E também apoio, eu inclusive sou terapeuta, né? Mas aquele que usa física quântica, não, a minha yoga não é uma yoga comum. O meu coach não é um coach comum, é coach quântico. É yoga quântica. Quer dizer, é um picareta também, entendeu? Os dois lados estão errados, né? Agora, você chegar e usar, né, o termo pseudociência, né, que foi cunhado por Popper, né, mas não falar para o público o que é realmente uma pseudociência, isso também é uma picaretagem, né? Porque tem gente aí com um canal de psicologia que, segundo Popper, a psicologia, a psicologia cognitiva baseada em evidências. Cuidado com essa palavra evidências, entendeu? Isso é uma coisa de estudante secundarista, isso é coisa de gente picareta, né? Eu nunca vi tanta picaretagem dentro da ciência normal, da ciência materialista, da ciência fisicalista, como eu tenho visto nos dias atuais. E esse vídeo é para alertar as pessoas, gente, né? Eu criei um canal chamado Mentiras da Ciência. Eu vou deixar, de repente, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para esse canal que a gente vai discutir, né? Porque esse canal aqui ele não é especificamente para isso, mas é mais para discussões mais gerais, assim, né? Mas então é isso, gente. Deixa o seu like se você gostou do nosso vídeo, dá aquele joinha legal, né? Inscreva-se no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe nos comentários a sua questão, a sua pergunta, né? E toque no sininho de notificação para vocês receberem as novidades do nosso canal, as atualizações, né? E compartilhe nas redes sociais, porque essas coisas vão dar incentivo para a gente continuar fazendo vídeos. Se você acha que o nosso trabalho é relevante e merece isso, faça-o, porque isso é um estímulo para a gente continuar fazendo vídeos como esse. E outros até melhores do que esse. Então, ok, gente, muito obrigado por me acompanharem até o final do vídeo e até o nosso próximo encontro, se assim os céus o permitirem. Até mais.